O importante nessa vida é ter com quem compartilhar. Então, obrigada por eu poder compartilhar as coisas com vocês. E começamos o programa de hoje falando de como cultivar um dos melhores amigos que nós podemos ter, de como nós podemos trabalhar dois aspectos, na verdade, que eu quero falar aqui hoje com vocês, que é sobre orai e vigiai. E nesse vigiai, nós vamos falar sobre o nosso anjo guardião, sobre o nosso anjo de guarda, sobre este ser que é designado a nós para nos cuidar, para trabalhar a nossa energia, para trabalhar a nossa força. E aí eu quero convidar você hoje para esta viagem comigo dentro da energia espiritual. Bom, eu sou Cris Jimenez, sou terapeuta holística, trabalho há mais de 25 anos com tarô, numerologia, anjos e venho convidar você a trilhar o caminho do autoconhecimento, a trilhar o caminho do autocuidado espiritual, para que você possa ter um caminho de prosperidade, de luz, de força e que você possa ter a sua intuição ativa para as coisas que vocês estão fazendo. Então, hoje nós vamos falar do despertar do anjo de guarda. Desperte o seu anjo de guarda. O que é o desperte o seu anjo de guarda? Desperte o seu anjo de guarda é uma forma de você trabalhar. Cris, mas eu acender uma vela para o meu anjo de guarda lá com um copo de água. Eu aprendi isso na igreja, eu aprendi isso lá no terreiro de Umbanda, né? De pegar um copo com água, colocar lá com uma velinha acesa e eu colocar com a velinha acesa, tá? E fazer lá meu Pai Nosso, minha Ave Maria, o meu anjo de guarda me protegeria. Também é funcional. Mas quando nós falamos de magia angelical, nós estamos falando deste daqui, né? Da estrela de 5 pontas. Então, eu tô aqui ao vivo. Eu gosto de ver o pau quebrando na internet. Então, quando nós estamos aqui, né? Então, nós estamos falando aqui da estrela de 5 pontas, né? Então, a estrela de 5 pontas, ela vem falando sobre você na união com os seus 4 elementos, né? Vem falando de você equilibrando junto com os seus elementos da natureza aqui. E junto desses elementos, nós temos em cada ponta do pentagrama, né? Cada ponta aqui do pentagrama, nós temos um arcanjo. Então, no elemento água, nós temos arcanjo Gabriel, no elemento ar, nós temos arcanjo Rafael, no elemento fogo, nós temos arcanjo Miguel, no elemento terra, nós temos arcanjo Uriel. No elemento éter, nós temos o arcanjo Metatron. Dentro desses 5 elementos, desses 5 arcanjos, cada ponta tem ali os seus soldados, né? Os arcanjos são os generais e nós temos ali os anjos que são os seus soldados. Temos também ali, né, seus sargentos, temos ali outras patentes, mas os mais conhecidos são esses, né? Então, o grande general do exército divino, conhecido, é Arcanjo Miguel. E Arcanjo Miguel, sendo um guerreiro, sendo aquele que vai à frente da guerra, acaba sendo mais conhecido. Eu falo que Miguel é aquele cara que senta para bater papo com você na esquina, sabe? Quando você tá ali, você fala, hoje é meu dia de folga, eu quero conversar, quero jogar conversa. Eu falo que Miguel é o cara que tá ali com você para tudo ali, sabe? Para escutar, para ir para guerra, tudo. Mas lembre-se que ele é um general. Agora, o arcanjo, né, os generais, eles têm muitas demandas. Então, eles não ficam ali 24 horas com você. Dentro dos anjos, nós temos os 72 anjos cabalísticos. E aí, dentro dos 72 anjos cabalísticos, nós temos a cada dia, né, todos os dias, nós temos vários anjos que regem aquele dia. Então, dentro do dia de hoje tem um anjo, dentro do dia de hoje, determinado horário, tem um anjo que passa. Então, a cada 20 minutos ali, tem um anjo ali, né? É como se você tivesse uma portaria, né? E tem o horário de troca de turno. Então, você tem esses anjos de troca de turno. No qual ele passa, vê se está tudo bem, se você precisa de ajuda, se é do domínio dele, ele pica a mula. Então, é assim que funcionam os anjos cabalísticos. E aí, eu quero saber qual é o anjo que me rege no dia do meu aniversário. Dá um Google. Pá! Anjo que rege o dia tal. E aí você vai ver esse anjo regendo o seu dia, né?
Vai estar lá escrito o nome do anjo que rege o seu dia. Isso aí é o anjo cabalístico. Mas você tem também o seu anjo da guarda, né? O seu anjo da guarda pessoal, o seu anjo guardião pessoal. E aí tem uma outra metodologia para poder encontrar o nome desse anjo. E esse anjo é um anjo que ele é ligado diretamente a você espiritualmente. Ah, mas o anjo da cabala, não é? Ele é, mas ele é aquele guardinha que fica lá na portaria que você não conversa muito. Sabe aquele povo, pessoal que você não conversa muito? Aquele segurança que você não tem um... De vez em quando você fala bom dia, você vai dar pra cara dele e fala bom dia, e você tem um anjo que é aquele mais próximo. Você tem o seu anjo pessoal, né? O seu best friend, que está ali com você para o que der e vier. E é esse anjo de guarda que eu quero mostrar para você formas de despertar essa energia junto de você. E, junto com essa energia, que você entenda o caminho para conseguir alcançar ainda mais e mais a proximidade com este anjo que te acompanha. Então, qual é a diferença entre o anjo cabalístico e o seu anjo da guarda pessoal? O anjo cabalístico, ele tem a ver com 72 anjos da cabala, no qual ele passa num determinado dia e tem um determinado horário que ele fica ali. E ele não necessariamente responde diretamente a você, ele responde à energia do dia. Agora, o seu anjo pessoal é o anjo que está com você no momento do seu nascimento e vem com você a partir do momento em que você recebe, né, aqui na Terra, o seu nascimento e recebe o seu nome de batismo. Então, este anjo ele vai te acompanhar até o momento do seu desencarne e ele é a principal coligação sua com o mundo espiritual, trazendo para você intuição, trazendo para você livramento, boas amizades, boas conquistas e bons caminhos. Então, quando eu entendo que o meu anjo, ele é a voz da minha intuição materializada, eu tenho um amigo para a vida inteira. Cris, como materializada se eu não vejo o bendito do meu anjo? Mas ele vai conversar com você. E ele vai conversar através de sinais. E esses sinais, quanto mais eu estou próxima dessa minha energia espiritual, mais eu consigo trabalhar essa energia junto de mim, né? Quanto mais eu me aproximo da minha energia espiritual, mais eu consigo ouvir a voz da espiritualidade através desse anjo mensageiro que me acompanha durante o dia, durante a noite, e que ao momento em que eu evocar essa energia automaticamente vai estar junto de mim me ouvindo. Para isso, eu preciso limpar as minhas emoções, né? Eu preciso conseguir pôr para fora as coisas que me incomodam. Então, o que eu tenho de mágoa, o que eu tenho de coisas mal resolvidas. E coisas mal resolvidas, às vezes, outro dia eu fiz uma jornada e uma pessoa falou assim na jornada, mas eu não tenho dor nenhuma, eu não tenho mágoa nenhuma, eu não tenho nada resolvido. Mas, por exemplo, um dos maiores desejos dessa pessoa sempre foi casar. Mas ela não consegue manter um casamento. Então, qual que é algo que precisa ser trabalhado aí? A parte de relacionamento, né? A parte emocional. Por quê? Porque é um momento onde essa pessoa não consegue manter um relacionamento. E quando eu peço para o meu anjo trabalhar para mim o meu relacionamento, quando eu peço para o meu anjo trabalhar para mim a minha parte financeira, ele vai mostrar para mim aonde é que eu estou apegada, aonde é que eu estou agarrada, aonde é que aconteceu alguma coisa que quebrou o meu fluxo e eu não consigo alcançar aquele objetivo que eu desejo. Então, quando eu trabalho o meu anjo de guarda, eu trabalho alguém, um sentinela que está atento aos detalhes que eu não estou. O anjo, ele escuta aquilo que você não escutou. Ele vê palavras sendo ditas que você não está vendo. Ele vê coisas acontecendo que estão fora do alcance do seu olhar. E aí é aonde, quando eu faço a oração, livrai-me de todo mal, amém, é quando esses anjos, esses mensageiros, esses guardiões, eles atuam em nossas vidas, afastando aquilo dali.
E aí, quando você está apegado, quando você não se conhece, você reclama. Você fala, poxa, mas por que que eu perdi esse emprego? Poxa, mas por que fulano saiu da minha vida? Poxa, mas por que Tetrano deu isso? Quando, na verdade, é um livramento. Então, quando eu mantenho o meu orai e vigiai, eu percebo que a minha espiritualidade, ela vai agir implacavelmente com tudo aquilo que queira me destruir ou me tirar do caminho da minha missão espiritual, da minha missão extraordinária. Porque sim, você aqui, você vem para uma missão extraordinária. Você aqui, você vem para ter um direcionamento, né? Para evoluir, para crescer, para desenvolver melhor os seus dons, para você poder expandir melhor a sua história. Quando eu aproximo o meu anjo de guarda, eu faço isso. E o meu anjo de guarda, eu posso manter ele junto a um altar. E esse altar ele pode ser um altar simples, sim, com uma vela e um copo com água, como eu posso ter altares mais sofisticados, que possam ter flores, pode ter símbolos, pode ter outras exígnias de fé, que vão fazer com que essa energia seja ainda mais apurada para trabalhar aquilo que eu desejo. Sabe quando você faz um ritual, né, e você coloca moedas no altar para simbolizar que você quer dinheiro? Ou você coloca, por exemplo, uma erva como um alecrim para mostrar que você deseja uma limpeza emocional e também deseja prosperidade? Com alecrim é uma erva de prosperidade. Então, quando eu aprendo a trabalhar a linguagem do meu anjo de guarda, eu também aprendo a trabalhar esses símbolos que eu vou colocar ali de maneira explícita ou não, para que eu obtenha sucesso naquilo que eu desejo. Por que explícito ou não? Porque tem pessoas que não podem ter um altar explícito em casa. Às vezes você tem uma família que é de uma confissão religiosa, na qual, se você tiver imagens dentro de casa, se você tiver um altar dentro de casa, você vai ter problemas. E às vezes não é um momento de você sair de casa, né? Às vezes é um momento em que você não quer sair de casa, você não tem condições financeiras de sair de casa. Então você precisa ainda se manter ali até você conseguir condições financeiras para ter o seu cantinho, e ali no seu cantinho você cuidar da sua espiritualidade. Então você tem formas disfarçadas de ter um altar que ninguém diz que é um altar, né? Eu sempre comparo com o Santo do Pau Oco. Já viram o Santo do Pau Oco? O Santo do Pau Oco, né? Que o pessoal fala assim: você abre, né? O santo tem ali dinheiro. Você abre o santo, tem ali um pergaminho com o mapa do tesouro. Tem joias guardadas dentro do Santo do Pau Oco. Eu falo que existe o altar do Pau Oco, né? Quer dizer, que é o altar que não é o altar. Eu até esses dias estive em Curitiba. Esses dias não, né? Já faz um tempinho. Eu estive em Curitiba e aí eu fui visitar uma loja. Aí tinha vários quadros, né? E eu até filmei para colocar na aula, né, do Desperte Seu Anjo de Guarda. Vai ter uma aula no qual eu falo de altar, e nessa aula eu mostro como que você pode colocar, né, os quadros, como que você pode trabalhar para que você tenha ali um altar totalmente disfarçado, que ninguém vai dar conta, né, de que você está ali com um altar montado, às vezes com gravuras, às vezes com cristais, às vezes com uma pulseira que você usa, né, estrategicamente. Você pode usar pulseiras e que vão simbolizar o seu contato com não só com o seu anjo de guarda, mas também com o seu arcanjo pessoal. E isso é tão importante porque é a sua ligação com o seu sagrado. É a sua ligação, né? É a sua veia da intuição desentupida. Já viu? Tem gente que fala, eu não sei se é intuição ou se é delírio da minha cabeça. Eu não sei o que é isso aqui. Então, quando você trabalha, né, o despertar do seu anjo de guarda, você começa a ter uma clareza sobre essa questão de que é paranoia da sua cabeça e o que é realmente intuição. O que você pode usar no seu dia a dia, trabalhando a sua energia, né, e aproximando o seu guardião com aquilo que você tem que dispensar. É porque o anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Então significa o quê? Aquele que traz e leva a mensagem. Enquanto o arcanjo, ele é o general,
né? Ele é o chefe. Então, ele é o chefe dos anjos. Então, né? Então arque é chefe, né? Elevação, é aquele que está mais alto, a mais alto patente, o mais alto poder. Então, o arcanjo, então, o chefe dos anjos é Arcanjo Miguel. Em algumas linhas de estudo, outras linhas de estudos falam que o chefe dos anjos é Arcanjo Metatron. Mas sempre no comando dos anjos, de um grupo de anjos, tem um arcanjo. Então, por exemplo, se a gente for olhar pela Cabala, as virtudes, né, a categoria das virtudes, ela tem Rafael como comandante. Então, quando eu entendo isso, eu entendo assim que a energia predominante deste arcanjo, né, vai estar sobre os anjos que são do mesmo elemento que ele. Então, Rafael pertence ao elemento ar. Tem lá 70 e tantos anjos, trocentos anjos que fazem parte do exército de Rafael e pertencem ao elemento ar. Então, vai ter sempre um elemento, uma flor, um aroma que combine mais com a sua energia e que vai ajudar você a fazer essa conexão com esse anjo de guarda, que é aquele momento em que esqueci a chave da minha casa. Cara, esqueci a chave de casa. Vou ter que voltar para pegar a chave para ir embora. Esqueci a chave do carro. Esqueci um documento, tem que voltar. Nos estudos dos anjos, a gente aprende que quando você esquece alguma coisa em casa, quando você esquece alguma coisa em algum local, quando você acha que você voltou para casa para pegar aquilo, antes de você sair, não importa o quanto você esteja atrasado, conte até 10. Não importa o quanto você esteja atrasado, conte até 10. Dê tempo para o seu anjo de guarda agir. Dê tempo para a sua espiritualidade agir. Você não sabe do que você está sendo livre, liberto, quando você esquece algo ou quando, de repente, você perde um avião. Quantas pessoas perdem o voo e, às vezes, o voo cai? Esses dias eu vi um vídeo, acho que foi no TikTok, numa dessas redes sociais, que de um avião que uma das portas ali, de emergência das portas, ela soltou a porta do avião. Soltou. E aí, obviamente, o avião automaticamente entrou em pressurização, caiu as máscaras, aquela coisa toda. E a pessoa que deveria estar naquele banco não estava. Gente, qual é a probabilidade de janela de avião estar vazia? É quase nenhuma. Então, aquela poltrona estava vazia. Então, não tinha a pessoa que estava ali. Aí depois foram verificar. Foram atrás de saber, né, por que aquele banco estava vazio. Aí descobriram que a pessoa que deveria estar sentada ali naquele banco perdeu o horário do voo. Você já imaginou que talvez essa pessoa estivesse no aeroporto xingando meio mundo, esbravejando, amaldiçoando o planeta porque ela perdeu o voo? Agora, já imaginou o alívio dela ao saber que o voo que ela perdeu, o assento que ela estaria sentada, a janela do avião, a porta do avião, ela soltou, foi embora, levando que se ela tivesse ali, ela seria automaticamente sugada pela pressão do ar para fora do avião? Independente do cinto de segurança, ela seria jogada para fora do avião? Você já imaginou? É complicado, né? Então, a ação, né, o espiritual bem cuidado, né, o anjo de guarda, a ancestralidade bem cuidada, ela está à frente à frente daquilo que você imagina. Ela está à frente dos acontecimentos. Então, ela vê o que você não vê, ela ouve o que você não ouve. Então, precisa ser mais grato e atento. Não é gratiluz, pelo amor da deusa. Não é gratiluz. Não é a gratidão tóxica, não é isso. Mas nós precisamos ser mais gratos às coisas que acontecem. Precisamos ser mais pacientes e entender que determinados acontecimentos nos livra de um mal maior. Que determinados acontecimentos nos livra de uma situação muito mais complicada.
E que por isso que a questão de você orar, de você vigiar, de você estar atento, de você estar cuidando da sua espiritualidade, de você estar cuidando daquilo que você tem, é muito importante. Porque isso vai facilitar quando você estiver em apuro. Porque, pensa assim, o seu anjo de guarda, o seu guardião é seu amigo. Agora, pensa como você se sentiria se você tivesse um amigo que só te ligasse quando precisasse de você. Você olha o celular, dá até aquela vontade de respirar fundo, né? Você fecha o olho, fala, cara, me dê paciência. Senhor, dai-me paciência, Deus. Porque você bate o olho na tela, você fala, vai pedir alguma coisa. Você não tem aquela pessoa que você sabe, quando ela te liga, ela vai pedir alguma coisa, pois é a mesma primícia. Se você só vai acender uma vela, se você só vai fazer uma reza, se você só vai olhar que você tem um altar quando você precisa, aí fica mais difícil a comunicação, né? Tem gente que fala assim, eu queria um milagre para hoje. Mas você está cuidando e plantando esse milagre há quanto tempo? Há quanto tempo você está cuidando dessa energia para que quando você precise dela, ela se levante automaticamente para te ajudar? Há quanto tempo você está praticando orar e vigiar realmente? Não, comecei semana passada. Ué, planta uma mangueira, planta um pé de manga semana passada e vê se hoje, uma semana depois, você já está colhendo manga. Não funciona assim a vida e nem a espiritualidade. Agora, se eu mantenho este contato, se eu tô ali, né? Não é legal uma pessoa ligar para você, mandar mensagem, perguntar como é que você tá, se está tudo bem, se você melhorou daquela gripe, conversar com você amenidades, né? De repente falar sobre uma série, uma novela, um acontecimento que teve no dia, né? Ter uma troca de ideia, não é gostoso? Porque você vai criando laço, esse laço ele vai criando profundidade, né? E é uma pessoa que você sabe que você pode contar, né? Que ela pode contar com você, então vocês vão criando uma convivência melhor, né? Vão criando intimidade com a situação. E com o arcanjo e com o anjo é a mesma coisa. Você tem que criar intimidade com a sua espiritualidade. E é essa intimidade, quando você cria essa intimidade, que você começa a compreender e entender melhor os sinais que os seus anjos te dão. Essa intimidade com a espiritualidade que faz com que o anjo te responda e que você consiga compreender os sinais de que às vezes não é o momento de ir, que agora é o momento de recuar, agora é o momento de avançar. E é esse despertar espiritual, esse despertar angelical que eu estou te convidando para vir comigo. No Desperte o Seu Anjo de Guarda, que é um curso que você tem 1 ano de acesso a este curso. É um curso que ele está gravado e que você tem as premissas, né, que a base para que você entenda como é que funciona a energia espiritual e para que você comece a cuidar você mesmo da sua energia espiritual, que você comece a cuidar você mesmo do seu anjo de guarda. Você vai aprender a saber o nome do seu anjo, você vai ter vivências lá, tem vivências para que você se aproxime do seu anjo de guarda, para que você tenha comunicação melhor com o seu anjo de guarda. Vai ter uma lista de sinais lá que para você saber, né? Para você começar a aprender a ler os sinais. Então vai ter lá uma lista de coisas que vão te falar sobre os sinais do seu anjo de guarda. Então, vem comigo neste curso, Desperte o Seu Anjo de Guarda, que vem falando aí sobre essa energia angelical e sobre a forma como você se aproximar e entender melhor essa energia junto de você. Link aqui na descrição do vídeo. Vem comigo, vem com a tia Cris que você passa de ano. Um dia mais no espírito, beijo nas asas. Um dia mais no espírito, um dia menos na carne. Te convido também a adquirir o livro Vozes do Infinito, Orações Além do Tempo. Um livro de cabeceira com orações de todos os tipos para você. O link também vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode encontrar no site da Amazon. Um dia mais no espírito, um dia menos na carne. O importante na vida é ter com compartilhar. Beijos, até um próximo vídeo. Tchau!